Vem cá, você sabe de fato o que é a ayahuasca? Você sabe como que ela funciona, quais são os seus efeitos e por que, de fato, milhares de pessoas estão usando ela ao longo de todo o Brasil? Se você quiser saber como isso funciona e como ela pode te ajudar a você resolver todas as áreas da sua vida e ter uma vida muito mais próspera, então fica comigo até o final desse vídeo, que depois da vinheta a gente vai falar um pouco mais sobre ayahuasca e seus efeitos. Opa, e aí, tudo bem com você? Bom, se você não me conhece, meu nome é Aleph Marques e nesse canal aqui eu falo tudo sobre espiritualidade, física quântica e como isso pode beneficiar para você ter uma vida muito mais próspera e benevolente. Então vamos lá, nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre a ayahuasca. O que de fato é a ayahuasca? Essa medicina que milhares de pessoas estão usando aí a todo o Brasil e de fato proporcionando muita cura para milhares de pessoas. Bom, antes de a gente falar de fato sobre a ayahuasca, tem três coisas que é muito importante eu falar aqui, primeiramente, para que de fato tudo que eu falar aqui entre na sua cabeça para você entender tudo que eu tô querendo te passar. A primeira coisa é que eu peço que você assista esse vídeo com uma mentalidade aberta, porque muitas vezes as nossas crenças limitantes e tudo que a gente aprendeu no passado acaba limitando o nosso progresso, acaba limitando o nosso crescimento pessoal e espiritual em todas as áreas da sua vida. Então, quando a gente abre a nossa mente para novas perspectivas, para novas visões de mundo, a gente acrescenta valor e conhecimento na nossa própria vida. Isso possibilita que a gente tenha uma vida muito mais próspera e bem-sucedida. A segunda coisa que eu quero falar aqui é que ao longo desse vídeo eu vou estar falando sobre espiritualidade e sobre espíritos. Mas quando eu falo sobre esses termos, eu não quero dizer que são demônios, porque muitas pessoas têm essas crenças limitantes que só o termo de espírito já causa calafrios na pessoa, porque ela associa espírito com demônio. Mas saiba que tudo que eu vou falar aqui sobre espiritualidade e espírito tem referência a algo não material, a algo que você não consegue ver com seus próprios olhos. Então, o fato de você não ver algo não significa que isso não existe. Então, pode ser considerado, por exemplo, anjos, arcanjos, isso tudo pode ser considerado espíritos. Por quê? Porque são seres que não estão na matéria, que não são de carne e osso. Então, tudo isso pode fazer parte do mundo espiritual. Beleza? E a terceira coisa que eu quero falar aqui é que se você não acredita em algo superior, em algo maior, se você não acredita em Deus, em espiritualidade, qualquer outra coisa desse tipo, peço a você também que você abre a sua mente e por mais que você não acredite, deixa de lado as suas crenças, o que você acredita primeiramente e assista esse vídeo com a mente aberta e se permita a ter novas experiências, porque conforme você adquire mais experiências, com conhecimento, isso faz com que você cresça e evolua em todas as áreas da sua vida. Então, agora que a gente especificou essas três coisas extremamente importantes para a gente começar a falar de ayahuasca, eu tenho que falar sobre uma quarta coisa, que é de fato como que funciona o universo. Peraí, eu tenho que te explicar como que funciona o universo para você entender como que funciona o efeito da ayahuasca no seu organismo e como você vai ter benefícios através da ayahuasca. Então vamos lá, já é comprovado cientificamente que o universo é constituído apenas por energia. Qualquer coisa que existe no universo é feito de energia. Por quê? Porque qualquer coisa é feita por átomos e dentro do átomo existe apenas energia. Então esse computador, essa mesa, nós seres humanos, esse anel, tudo é feito por átomos e dentro de átomo tudo tem energia. E o fato de muitas vezes você não ver algo não significa que aquilo dali não existe. Como por exemplo, a água, ela existe em vários estados. Por exemplo, quando a água ela está no estado líquido, isso significa que as moléculas da água elas estão vibrando, bom, a gente pode dizer que uma velocidade média. Então é por isso que a água ela está no estado aquoso. Agora, se as moléculas da água elas começam a se movimentar de forma mais lenta, a água ela se torna no estado sólido, ou seja, ela passa a se tornar gelo. E aí você consegue segurar a água, você consegue segurar o gelo, porque está no estado sólido. Agora, quando você aumenta a temperatura e as moléculas da água ela começa a se movimentar de forma muito rápida, essa água ela passa para o estado gasoso, ela se torna um gás. E aí a gente não consegue segurar ela e muitas vezes ela fica tão rápida as moléculas que ela simplesmente some e você não consegue mais enxergar. Então eu estou falando isso porque muitas vezes aquilo que a gente não vê, a gente acaba não acreditando. Mas o fato de você não ver alguma coisa não significa que aquilo dali não existe.
E nós, aqui nessa dimensão, nós seres humanos, nós seres vivos, os animais, tudo que tem aqui nesse planeta, ele está numa dimensão de uma velocidade mais densa, uma velocidade mais baixa. Isso significa que está num estado sólido. E acima disso tem as dimensões espirituais, que são os seres espirituais que têm uma vibração energética muito mais rápida. Então a gente não consegue perceber e visualizar através dos nossos olhos. A gente também não consegue sentir, porque está num estado de velocidade muito mais elevado do que os nossos sentidos corporais conseguem perceber. E dessa forma, o universo ele é constituído por infinitas vibrações energéticas. E nós, seres humanos, por a gente estar na matéria, a gente também tem uma vibração energética específica. Porém, não significa que a gente está na matéria que a gente não consegue alterar a nossa frequência vibracional. Porque os nossos átomos, eles também alteram a sua frequência vibracional. Então, por exemplo, quando a gente está nesse estado de vigília, que é esse estado consciente, que nem esse estado que eu estou falando aqui contigo, a gente, primariamente, a gente está no estado de frequência beta, que é uma frequência mais densa, uma frequência mais pesada. Quando a gente vai dormir, quando a gente está naquele momento que a gente está quase pegando no sono, a gente está numa frequência energética mais alta, que é o estado de teta, uma frequência vibracional chamada teta. Agora, quando a gente está dormindo, que a gente não tem mais consciência, a gente passa por um estado vibracional de delta. Esse estado vibracional mais elevado, tanto teta como delta, faz com que a gente se eleve espiritualmente, e aí é nesses momentos que você tem os sonhos, e nesses momentos que você tem sonho, você abre o seu consciente para você ter acesso às informações que o mundo espiritual ele pode te passar. Então é por causa disso e de outros fatores que muitas vezes quando você está dormindo, você tem sonhos de algumas mensagens, de algo que pode acontecer, algo que aconteceu, algo que você tem que melhorar. Então sonhos, se você permite experienciar os sonhos e decifrar os sonhos muitas vezes são mensagens que a espiritualidade passa para nós, para a gente resolver alguma coisa pendente na nossa vida ou um aviso sobre alguma outra coisa que pode acontecer na nossa vida. Então a espiritualidade ela sempre está passando informações para nós, mas por a gente estar com uma vibração energética mais densa, a gente não consegue entender essa informação, a gente não consegue captar essa informação. Agora, quando a gente eleva a nossa vibração energética, a gente abre o nosso campo, a gente tira a nossa barreira do nosso consciente e a gente começa a abrir o nosso subconsciente. E é nesse momento que a espiritualidade consegue se comunicar com você. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso para você entender um pouco mais sobre essas vibrações energéticas. Porque agora que a gente entendeu isso, a gente pode falar um pouco mais sobre a ayahuasca. Porque a ayahuasca ela vai ter um efeito diretamente com essa vibração energética. Porque a ayahuasca ela ajuda nós a elevar a nossa vibração energética para a gente receber a informação do mundo espiritual. E o que de fato é a ayahuasca? A ayahuasca ela é um chá que é feito através de duas plantas que é encontradas na Amazônia, que são as plantas Jacube e Chacrona. Existe uma fórmula específica para você fazer esse chá. Não vai querer fazer isso daí na sua casa porque pode ser muito perigoso, tá bom? Então tem todo um preparo aí que só as pessoas mais sábias, elas sabem de fato como faz isso. Então quando você junta essas duas plantas, forma o chá da ayahuasca. E o que esse chá, ele de fato, ele faz no seu organismo? Quando você toma o chá da ayahuasca, ele libera uma substância no seu cérebro chamada, que é um hormônio, que é chamado de DMT. Esse hormônio, a gente já tem ele naturalmente no nosso organismo. E quando a gente está dormindo, a gente também libera em quantidades um pouco maiores desse hormônio chamado DMT. E o que esse hormônio faz? Quando esse hormônio ele chega no seu cérebro, aqui dentro existe uma glândula chamada glândula pineal. Essa glândula pineal é o que muitas civilizações antigas, como por exemplo os persas ou por exemplo os egípcios, eles falavam do terceiro olho, ou o portal da alma, o portal espiritual. Por quê? Porque a informação que a espiritualidade ela vai te passar vai vir através dessa glândula pineal. E aí quando chega nessa glândula pineal, o nosso cérebro ele
ele decodifica essa informação e vem para nós como mensagem, que é para a gente conseguir interpretar essa informação. Então, as civilizações antigas, há muito tempo, elas já tinham esse conhecimento. E agora esse conhecimento ele está voltando novamente para o mundo moderno, para que a gente consiga evoluir e conseguir nos melhorar e tornar pessoas melhores. Então, quando você toma o chá da ayahuasca, ele libera essa substância no seu organismo chamada de DMT, e a sua glândula pineal ela expande, ficando aberta à comunicação do lado espiritual. E a espiritualidade ela pode te passar informações para te ajudar em alguma determinada área da sua vida, algum problema que você precisa resolver, alguma situação que está sufocante para você. Por quê? Por que isso acontece? Porque a espiritualidade, ela tem uma perspectiva, uma visão diferente da visão que a gente tem aqui no mundo material. Aqui no mundo material, a gente vê as coisas através de um sistema apenas 3D. Está chegando agora a quarta dimensão, mas a gente consegue ver até uma limitada perspectiva. Agora a espiritualidade, ela tem visão sobre todas as dimensões. E dessa forma, ela sabe qual que é o nó que ela precisa tirar dentro da sua mentalidade, dentro do seu subconsciente, para que você destrave essas crenças limitantes, esses traumas que muitas vezes estão te impedindo de você viver uma vida mais próspera. Então muitas vezes o fato da gente não progredir na vida é porque a gente tem traumas, que a gente tem crenças limitantes, a gente tem muitas barreiras no nosso subconsciente que a gente nem sabe que estão ali, que está nos impedindo de conseguir uma vida mais próspera e uma vida mais abundante. Como por exemplo, vamos supor que você é uma pessoa insegura e você tem um problema com confiança e com insegurança. Isso pode acontecer porque quando você era criança, às vezes você foi pegar uma jarra de suco para sua mãe, você derrubou aquela jarra de suco e a sua mãe brigou com você. E aí você se tornou uma pessoa insegura, porque o seu cérebro criou uma crença limitante que não adianta você ir lá fazer uma coisa que as pessoas vão brigar com você. Ou talvez você sofreu bullying na sua escola, coisas que muitas vezes você nem lembra. Ou às vezes você passou por dificuldade financeira na sua infância, você não lembra disso, e isso fez você criar crenças limitantes de não merecimento, de que você não merece ter dinheiro, de que você não merece ter uma vida próspera. E tudo isso são crenças e traumas que está dentro do nosso subconsciente e nos impede de ter uma vida próspera. Então a espiritualidade ela te guia através da ayahuasca para você acessar aquela informação do que você precisa mudar na sua vida, do que você precisa eliminar da sua vida, quais traumas você precisa substituir para de fato você ter uma vida próspera e abundante e realizar tudo aquilo que você realmente deseja. Então a ayahuasca ela nada mais é do que uma medicina de cura, uma medicina natural através das plantas, aonde te conecta com o reino espiritual para o mundo espiritual te ajudar a você ter mais resultados e seguir no seu caminho e ser mais próspero nessa vida aqui, aonde você vai ali para você se curar, para você se tornar uma pessoa melhor, para você se desbloquear de todas as crenças, de todas as sombras, de todas as sujeiras que você viveu na sua vida que estão te impedindo de você ter uma vida bem-sucedida. E a ayahuasca não é algo novo, é algo que já é usado há muitos séculos, geralmente com os povos indígenas. Então, antigamente, os povos indígenas e vários outros povos antigos, até mesmo os chineses, sempre utilizaram plantas para curar, seja uma doença emocional, uma doença psíquica ou uma doença física. Hoje em dia, com o capitalismo, que as indústrias criaram um remédio, criaram diversas formas de tentar te curar, mas muitas vezes você toma um monte de remédio e isso daí não cura você, porque o remédio ele não cura a causa do problema, ele simplesmente tampa o seu problema para você não ver, então ele mascara aquilo dali através de várias outras substâncias. Então, por exemplo, se você é uma pessoa depressiva, não é um remédio que vai te curar, você tem que de fato acessar a raiz daquele problema, para quando você acessar e tratar aquele problema que muitas vezes está no seu subconsciente, um trauma ou uma crença ou alguma coisa que você está remoendo ali no passado, quando você tem acesso a isso, que muitas vezes isso daí não é algo material, mas é algo espiritual, é algo emocional. E quando você tem acesso às plantas de poder, às medicinas, a ayahuasca, você tem a possibilidade de se curar disso de uma forma muito mais rápida, de uma forma muito mais tranquila. Então agora que você entendeu um pouco mais sobre a ayahuasca, o que é e como que ela funciona para te ajudar a você ter mais prosperidade e sucesso em todas as áreas da sua vida, vamos responder algumas dúvidas que muitas pessoas têm sobre o ritual, sobre
sobre a ayahuasca, sobre a consagração em si. Então muitas pessoas, elas acabam tendo essas dúvidas e essas dúvidas acabam te impedindo de você se permitir a experienciar essa nova experiência que pode ser muito benevolente na sua vida. Uma dúvida que muitas pessoas têm e que eu tinha também antes de consagrar é: como que funciona o ritual? Eu vejo espíritos, eu entro em uma outra dimensão, eu vou para um outro planeta, como que funciona isso? Bom, basicamente, quando você faz a consagração da ayahuasca, você não vê espíritos nem nada. É como se você estivesse tendo sonhos. E esses sonhos, eles são na verdade mensagens que a espiritualidade te mostra, e aí você consegue decifrar essas mensagens e você interpreta como que aquilo dali pode te ajudar na sua vida. Então é basicamente sonhos que você vai ver. Você não vai ver espíritos, você não vai ver para outra dimensão, é algo bem tranquilo e bem seguro assim, se você vai numa casa que ela realmente faz um trabalho ali de qualidade, beleza? Outra dúvida que muitas pessoas têm é que se a ayahuasca é algo liberado por lei, se é uma droga, alucinógena e várias outras coisas, várias outras questões, né? Mas bom, a ayahuasca, ela não é considerada uma droga, ela não é considerada nenhuma droga alucinógena e ela é sim liberado pela legislação brasileira, liberado como uma medicina de cura. Então a ayahuasca, ela é liberada sim pela legislação e ela não é considerada como droga nem como algo alucinógeno, beleza? Outra dúvida que muitas pessoas têm, e isso acaba sendo também uma objeção que faz você muitas vezes não se permitir a consagrar, é: Aleph, eu passo mal quando eu vou lá e eu ouvi pessoas falando que eu vomito, que passa mal, como que é? Cara, então, deixa eu te explicar mais ou menos como que isso funciona. Lembra que eu falei pra você que tudo que existe, na verdade, é energia? Então, os nossos emoções, os nossos sentimentos, essas crenças limitantes que tá no nosso subconsciente, os traumas que a gente passou, isso daí também existe, também são vibrações energéticas, são energia que muitas vezes a gente guarda dentro de nós e a gente nem sabe que aquilo dali tá ali. E quando a gente faz o ritual, quando a gente consagra a ayahuasca, a gente tem a cura de todas essas crenças, de todos esses traumas, e a gente precisa eliminar isso. Então todo o trabalho da ayahuasca faz com que essa crença, essa energia, ela seja condensada em matéria. E aí você tem que expelir essa coisa ruim que está dentro do seu corpo. E muitas vezes você expele e você elimina isso através, seja do vômito, seja das fezes, ou através de um espirro, ou através do choro. Então não significa que se você vai na ayahuasca, você vai passar mal. Porque muitas pessoas não passam mal. Muitas pessoas, elas choram, ou elas espirram, ou elas simplesmente, ela vai num banheiro. Então toda casa, ela tem ali o seu banheiro, então geralmente é algo bem organizado. E não tenha medo de você passar por isso, porque isso é extremamente necessário, é o processo de cura. Então o processo de cura, ele vai acontecer e você precisa eliminar isso. Se você não quiser eliminar isso, é como se você estiver deixando um veneno dentro do seu corpo que está te matando aos poucos e você quer guardar aquele veneno dentro de você, que se você continuar guardando aquilo dali vai continuar matando. Então quando você expele isso e você joga isso para fora, você sente como se tivesse liberado um peso das suas costas e você se sente mais leve, você se sente muito melhor. E aí a sua vida, ela pode progredir de uma forma muito mais benevolente, de maneira mais livre, de uma maneira mais leve, de maneira muito melhor. Então quando você passa por isso, é algo necessário. A espiritualidade, ela sabe que você precisa expelir aquilo porque é algo que está te machucando, é algo que está te ferindo, é algo que está te prejudicando. Então quando você joga isso para fora, você elimina isso daí da sua vida. E é o processo de cura que muitas vezes ele ocorre. Mas relaxa, porque é tranquilo. O que você tem que fazer de fato é se permitir. E fica tranquilo, porque nas casas também, elas são muito seguras. Todas as casas, elas têm guardiões, pessoas que de fato vão estar ali te ajudando e te apoiando em todo o seu processo que você vai passar, e você nunca vai estar sozinho, beleza? Outra dúvida e curiosidade que as pessoas têm é de fato como que funciona o ritual. O ritual, ele é bem tranquilo, não é esse ritual que muitas vezes a gente fica imaginando assim de um filme de Hollywood e tudo mais, com um monte de pentagrama e um monte de coisas. Não, não é isso. Então como que funciona o ritual? O ritual é basicamente o seguinte: você vai chegar nessa casa, é claro que o ritual e a consagração, ela vai depender de casa para casa, né? Mas em geral, vou falar sobre a minha experiência, que eu já fui, né? Em geral, você vai chegar lá na casa e lá na casa tem os guardiões, que são as pessoas que vão estar te ajudando ali e vão estar sempre te apoiando. Quando você chega, se você é um iniciante, os guardiões, eles vão fazer uma reunião com você
você e vai explicar tudo certinho para você, o efeito da ayahuasca, como que funciona o ritual, como que funciona a casa, quais são as regras e tudo mais. Então eles vão explicar tudo isso daí para você se sentir seguro e para você entender como que vai funcionar o processo. Depois disso, aí começa verdadeiramente o ritual. E aí no ritual vai ter os padrinhos, que geralmente é um padrinho e uma madrinha, que é quem serve a ayahuasca e quem vai estar ali organizando todo o trabalho. Quando inicia o ritual, a gente faz uma oração como por exemplo um Pai Nosso, uma Ave Maria, para proteger aquele ambiente espiritualmente, para proteger aquela casa e manter ali apenas espíritos bons, apenas espíritos que vão te ajudar no seu processo de evolução e no seu processo de cura. Então é feito todo um preparo espiritual ali para de fato você ter um trabalho, ter um processo de cura e que seja algo bom para você. Depois da oração, aí de fato é servido a medicina, é servido o chá da ayahuasca. E quando você vai receber o chá, o padrinho e a madrinha, eles vão servir o chá para você na dose que você realmente precisa. Então a espiritualidade, ela guia o padrinho e a madrinha para mostrar o quanto que você precisa tomar. Geralmente é um copinho pequeno, um copinho de café, e aí vai ter pessoas que vai precisar de meia dose, vai ter pessoas que vai precisar só de um fundo de copinho, ou outra pessoa vai precisar do copo mais ou menos cheio. Então a espiritualidade, ela vai guiando o padrinho e a madrinha para servir aquilo que você realmente precisa, que é uma dose que não vai te fazer mal, que é uma dose que vai ser importante para você ter o seu processo de cura. Geralmente, se você é iniciante, então ali a dose, geralmente ela é servida uma dose menor, porque aí você vai estar se adaptando, o seu corpo vai começar a se adaptar à consagração, à ayahuasca e tudo mais. Então, geralmente, para iniciantes é aí uma dose menor. Depois que você toma o chá, aí você vai para o seu lugar, onde você escolheu sentar, ou onde você escolheu ficar, e geralmente ali vai ter um colchonete. Ou você vai deitar nesse colchonete, ou se tiver alguma cadeira, você vai sentar naquela cadeira e você vai começar a entrar num processo de meditação. Você vai fechar os seus olhos e vai começar a entrar num processo de meditação e vai começar a tocar algumas músicas. Essas músicas, elas têm o papel de fazer você entrar numa determinada frequência energética para você acessar alguma coisa que você precisa acessar e você receber aquela informação. Então, música também é energia. Músicos, eles entendem isso, que música tem vibração, tem frequência energética. E aí cada música vai fazer com que você entre em uma frequência para você receber alguma mensagem diferente. Então vai começar a tocar a música, você vai estar em processo de meditação, e aí mais ou menos na segunda, terceira música, dependendo de cada pessoa, e aí você vai começar a entrar no efeito da ayahuasca. Quando você entra no efeito, vai ser basicamente como se você estivesse tendo sonhos. Você vai estar visualizando as coisas ali na sua mente de olhos fechados. E essa visualização vai passar para você alguma informação que você precisa acessar, de alguma trauma que você precisa curar, alguma crença limitante que você precisa eliminar na sua vida. E isso tudo vai ser muito importante para o seu processo de cura, para de fato você se curar e eliminar essas coisas que estão te pedindo de você ter uma vida próspera e uma vida plena. E o ritual, ele geralmente tem aí uma duração de 4 a 5 horas, a depender da casa e a depender do ritual que você vai também. Mas geralmente é isso, de 4 a 5 horas. E aí quando acaba essas 4 ou 5 horas, quando acaba o ritual, novamente a casa, todo mundo que está ali faz uma oração de fechamento do trabalho e para que você vá com segurança para sua casa, com tranquilidade. E aí você inicia e você pode seguir a sua vida de uma maneira muito mais próxima, de uma maneira muito mais benevolente, aonde você se curou de todos aqueles traumas, aquelas coisas que estavam te atormentando e te impedindo de você seguir no seu caminho. Então a ayahuasca, ela nada mais é do que uma ferramenta de cura na sua vida, onde vai te possibilitar você se desenvolver mais. Eu sempre falo que a ayahuasca, para mim, é uma ferramenta de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, como qualquer outra ferramenta que existe aí, como por exemplo o Theta Healing, como por exemplo uma consulta com um psicólogo, e tudo isso daí vai te ajudar a você se autoconhecer, vai te ajudar a você se desenvolver. E a ayahuasca também é isso, uma ferramenta que vai te ajudar a você se curar, seja de uma doença física, emocional, ou algum trauma, alguma crença, alguma coisa ali que está te impedindo de você ter resultado. Então é isso daí, eu espero verdadeiramente que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa aqui o seu like e envia para algum amigo se você sentir que ele também precisa escutar isso, para ele saber um pouco mais como a ayahuasca funciona. E me segue lá no Instagram, Aleph Marques, que lá eu estou postando conteúdos diariamente também para estar te ajudando a ter uma vida muito mais próspera e realizada. E é isso, a gente se vê aqui agora no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!